Boa noite, irmãos. Vamos então iniciar a nossa leitura do livro Os Doze Homens de Paulo, do autor e irmão Bruce Yenster. E o nosso estudo de hoje vai ser os termos o homem natural e o homem espiritual. Os termos relacionados ao homem natural e ao homem espiritual são encontrados em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 14 e 15. Diz assim os versos: Ora, o homem natural não compreende ou não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Este par contrasta homens que não têm o Espírito de Deus com aqueles que o têm. Então, vamos aqui na palavra para vermos o termo em 1 Coríntios 2. Aqui. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, essa é a passagem aqui que fala sobre esses dois tipos de homens: homem natural e o homem espiritual. Se por acaso algum irmão tiver alguma dúvida, algum irmão ou irmã, pode levantar a mãozinha aí no botão para fazer a pergunta, ou deixa a pergunta no chat. E aí, no momento devido, até onde o senhor permitir, né, as perguntas serão respondidas. Então, irmãos, aí então foi falado do homem natural e o homem espiritual. Agora vamos ver mais a fundo sobre a questão do homem natural. O homem natural é um termo usado para descrever o homem em sua condição perdida, sem o novo nascimento, sem a nova vida e sem o espírito lhe habitando. Ele não tem a faculdade interior para processar e entender os conceitos e verdade espirituais. Portanto, ele é completamente desprovido da capacidade de entender a revelação divina. Nem ele, por sua própria busca, pode encontrar Deus. E aqui tem uma referência de Jó, capítulo 11, verso 7. Nesta condição, o homem natural, e aqui tem uma lista de coisas do que o homem natural não pode. Ele não pode ver, não pode entrar, não pode receber, não pode vir, não pode saber, não pode ouvir, não pode agradar a Deus. No versículo 9 deste capítulo, Paulo cita Isaías para mostrar que os homens têm três maneiras principais de aprender: a observação pelo olho, a tradição pelo ouvido, ouvindo as coisas que foram transmitidas pelas gerações anteriores, e a intuição pelo coração, pelos instintos do coração. Mas esses três métodos, por si só, não são suficientes para aprender assuntos divinos e encontrar a verdadeira sabedoria de Deus. E aqui vai uma nota. A passagem que ele cita está no negativo. Diz: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem. Portanto, a verdade de Deus não é descoberta pelos sentidos naturais do homem, independentemente
de quão aguçados possam ser esses sentidos em um indivíduo. Isso requer uma ação do Espírito de Deus. Então, aqui tem então as características e o que significa o homem natural. Se por acaso algum irmão que esteja reunido ao nome do Senhor desejar comentar, fique à vontade. E aos demais irmãos e irmãs, se houver alguma dúvida, ou até pedir para repetir para ler, fique à vontade para pedir. Esse é o momento. Irmão Michel? Oi? A gente leu aí sobre o homem espiritual e agora lemos sobre o homem natural, correto? E é uma coisa para a gente pensar, um ponto que eu estava pensando aqui, quando você estava lendo aí sobre o homem espiritual, o homem natural, né? E a gente percebe que as coisas de Deus, aquilo que Deus revela, só podem ser entendidas, né, através dessa revelação de Deus, né, pelo aquele homem que é espiritual, não? E não aquele que é natural, aquele que não tem o Espírito de Deus. Então, isso nos leva a um ponto importante que muitas vezes o cristão pode errar, achando que, e aqui eu não quero dizer que não se deva se dedicar ao estudo da palavra, à leitura, essas coisas mais. Não estou falando isso. Estou falando da questão de que, fazendo isso, né, fazendo isso, estudando muito, né, lendo a palavra, se dedicando aos estudos, a gente fazendo isso, a gente não pode pensar ou achar, né, ter um pensamento de que aquilo que estamos recebendo de Deus, né, através do estudo, da leitura, da palavra, esse conhecimento, essas revelações, possam estar vindo de alguma coisa nossa, de alguma coisa que tem, vamos dizer assim, algum mérito ou algum valor em nós, né? Porque um grande erro é esse, né? A gente pensa, a gente se dedicou, a gente se esforçou, a gente estudou, então aquele conhecimento, né, que eu obtive foi por causa do meu esforço, foi por causa do meu estudo, foi por causa do meu muito ler. E isso é um engano. A gente tem que saber, né, que nas coisas quando a gente fala das coisas do Senhor, das coisas espirituais, né, tudo nós recebemos de Deus, recebemos do Senhor, Jesus, nosso Senhor. E a gente pode cair nesse erro de por a gente se dedicar ao estudo, e muito acontece com alguns cristãos por aí, né? E aí bate no peito por ter estudado teologia, ter feito isso, ter falado não sei quantas línguas, e isso, estudou muito, e por isso pode subir ao coração a vaidade, a arrogância de se achar mais conhecedor ou mais tem uma revelação maior das coisas de Deus do que o outro irmão que não tem toda essa bagagem, vamos dizer assim, adquirida no esforço. Quando a palavra de Deus, e aí Paulo mostra muito bem aí em 1 Coríntios, e foi lido, se a gente ler o contexto todo de 1 Coríntios 2, 3, a gente vai entender, né, que realmente as coisas de Deus são reveladas e são entendidas por aqueles, né, que têm o Espírito de Deus. Então, não é por ter bagagem de conhecimento, mas por ter o Espírito de Deus. Então, acontece de muitas vezes uma pessoa que não tem tanto estudo ter muito mais
profundidade no conhecimento das coisas de Deus do que um ao outro que tenha muitos estudos, né? A gente falando aí aqui do homem natural, né? Ele se dedicou muito a estudos, se esforçou e tudo mais. E vai acontecer muito disso, porque não é essa a questão, né? Não é essa a questão do muito estudado, muito ler e tudo mais. E repito, falo de novo, não estou querendo dizer aqui que não é para fazer isso. Pelo contrário, é bom, né? É bom estudar, bom se dedicar, bom conhecer, mas, né, se a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus, aquele muito estudo ali não vai valer de nada, né? Se não tem o Espírito de Deus. E se não está também nessa dependência de Deus para receber de Deus aquilo que ele está trazendo para aquele que está estudando, para aquele que está buscando conhecer, né, a Deus. Então, é um ponto que a gente tem que refletir, tem que pensar, né, porque as coisas de Deus não tem lugar para, vamos dizer assim, alguma coisa nossa. E quando eu falo alguma coisa nossa, aí vou para o homem natural, né? E alguma coisa da nossa capacidade natural. Não tem lugar para isso nas coisas do Senhor. Mas, assim, no sentido de que com aquilo, né, eu vou estar me colocando numa posição mais elevada do que um outro irmão. Não, não tem. Porque a gente sabe que geralmente essas coisas, né, elas são puxadas ou são derivadas, né, da carne do homem, né? Então, nas coisas do Senhor não tem lugar para carne. Então, toda vez que a gente pensa ou age achando que nas coisas de Deus a gente está ajudando ou a gente tem alguma coisa em nós que, que vamos dizer assim, a gente possa colocar como sendo parte ou participante daquilo que Deus está revelando, daquilo que Deus está dando, daquilo que Deus graciosamente está nos abençoando, e a gente pensar que nós temos alguma parte nisso, seja por alguma capacidade natural nossa, algum talento nosso, algum conhecimento adquirido por esforço nosso. Toda vez que a gente faz isso, a gente, na verdade, caindo, né, no erro, no pecado de vaidade, orgulho e da carne, né? Porque vem da carne, porque a carne sempre quer ter uma, um lugar, um espaçozinho para se destacar, né? Tanto em nós mesmos como entre os outros, né? Os outros irmãos. Então, a gente pensar sempre nisso. E Tiago, só para terminar, Tiago, deixa eu ler aqui, capítulo 1, verso 16, 17, 16, 17, né? Tiago, capítulo 1, versos 16, 17, Michel botou aí, fala assim, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito, né, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai. Então, não adianta a gente querer se esforçar para querer mostrar algo ou para Deus ou para os nossos irmãos. Fazendo isso, a gente só está agindo na carne, né? Porque tudo que a gente faz, se a gente tem alguma coisa de boa para trazer para os nossos irmãos, ou para fazer na obra de Deus, se a gente tem algo de bom para fazer, ou para estar ali atuando entre os irmãos, não vem de nós, vem de Deus. Né? Não vem de nós, vem de Deus, como está escrito aí. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Então, só isso aí, irmão. O Tem irmão um. José Newton, perdão, fala. Não, rapidinho. Deixa eu só voltar lá em 1 Coríntios 4, versículos
7. Acho que é o 6, vocês também, porque quem te diferença? E que tens tu, que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? Não é? Como o Wesley falou ali. É natural a gente se gloriar em algo que a gente não, não aprendeu de nós mesmos. Né? Nós recebemos do Senhor, como Wesley disse lá de Tiago. Né? Mas a gente pode acontecer de se gloriar em nós mesmos no que não partiu de nós, foi dado pelo Senhor com o propósito de glorificar a Ele mesmo, né? Edificação dos santos. E a gente deve estar atento em julgar isso. A gente sabe que a gente falha o tempo todo, então atenção, né, e julgamento próprio se a gente enveredar por esse caminho aí. Porque não é conhecimento nosso, é revelação divina, né? E com um propósito, edificação dos santos e glorificar a Cristo, tudo, né? Tudo tem um propósito final que é redundar em glória para o Senhor, né? Se essa glória está vindo para mim, aí eu devo ligar o alerta, né? E a gente percebe, irmãos, que esse assunto, e esses dois termos aí do homem natural e espiritual, ele é focado aqui à Epístola de Corinto, porque como o irmão Wesley comentou, o capítulo 1, 2, 3 e 4 é basicamente, né, falando desse assunto, porque a Assembleia em Corinto estava com cisma, né, tendo divisões internas entre os irmãos, porque eles estavam escolhendo partidos. Eles achavam que tal pessoa, tal irmão que estava com aquela ideia, era melhor do que a outra ideia do outro irmão. E aí uns falavam, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, inclusive é o que o apóstolo Paulo coloca aqui como figura, né? Porque no capítulo 4 ele vai explicar que ele colocou o nome dele e o de Apolo, apenas para não expor esses que estavam causando essas divisões. E aí ele fala aqui, por exemplo, a partir do capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E aqui esse termo meninos em Cristo não é um adjetivo positivo para esse contexto, porque está querendo dizer que eles estão agindo como meninos e não como homens maduros, né? Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Ou seja, quem é Paulo e quem é Apolo nessa história toda para ter essa divisão, se todos esses são ministros de Deus, ou seja, servem a Deus. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. E aí ele vai explicando mais sobre isso, né? Sobre essa questão. Então a gente percebe, irmãos, que o que estava acontecendo na Assembleia de Corinto era esse perigo de misturar ideias humanas, sabedoria humana, que inclusive aguça os nossos ouvidos, porque quando a gente ouve uma pessoa que traz uma sabedoria humana, né? De falar das coisas do mundo com uma certa linguagem, isso cativa as pessoas, mas isso é perigoso, porque uma coisa é agir com sabedoria
né, humana, mas outra coisa é falar da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, só Deus a dá. E nesse período da dispensação da graça, né, Deus, ele utiliza as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus para poderem comunicar essa sabedoria. Então, como o irmão Elton falou, tem que se ter muito cuidado para não misturar as coisas, porque quando isso acontece, a própria pessoa que fala, misturando a palavra de Deus com sabedoria humana, se prejudica, como pode prejudicar todos que estão ouvindo, que era o que acontecia aqui na Assembleia de Corinto. Tem até aqui no capítulo 1, que fala que os gregos buscam sabedoria, né? Aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas aqui a sabedoria não é a de Deus, é a do mundo, né? Então, pode ser que esses gregos aí, esses coríntios, quando se ajuntavam em assembleia, eles ficavam querendo ouvir sabedoria humana, porque eles gostavam disso. Mas isso foi o que trouxe a ruína, né? No testemunho cristão para aquela assembleia, e precisou do apóstolo Paulo trazer isso, explicar isso. E o apóstolo Paulo, inclusive, ele fala aqui no capítulo 2, né? E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande temor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E aí vai ponto, tá vendo, irmãos? O apóstolo Paulo, ele era um homem inteligente, né? Tem uma passagem que ele diz que ele sabia falar em várias línguas, ele sabia falar vários idiomas, né? E no próprio livro de Atos, a gente vê que ele falava uma hora hebreu, outra hora ele falava em grego. Ele era um homem estudado. Mas quando ele ia conversar com os irmãos, né? E falar do evangelho de Deus e também sobre o mistério que concerne a igreja e Cristo, ele não misturava essas palavras com a sabedoria humana que ele tinha. Ele deixava isso de lado. Inclusive, isso foi o problema na Assembleia de Corinto, por acharem que, porque do apóstolo Paulo falar com tanta simplicidade, ele não era um apóstolo verdadeiro, porque tinha lá na Assembleia dos Coríntios aqueles que tinham isso aí, que falavam com persuasão de palavras, com sabedoria humana. Isso encantava os ouvidos carnais, né, do crente carnal, e chama atenção, e aí acaba, né, tendo todo esse problema aí da Assembleia. Então, irmãos, temos que ter muito cuidado conosco mesmo, né, como o irmão Elton falou, nos julgar o tempo todo, do que é que a gente está falando, quem a gente está exaltando em nossa fala, né, e se estamos falando da palavra de Deus, ou falando ideias do mundo, ou do que eu acho, e por aí vai. Como também temos que ter cuidado, né, se a gente perceber que algum outro irmão, né, esteja falando com sabedoria humana, a gente está atento, com as anteninhas ligadas, para que a gente não possa ser contaminado também, porque é muito fácil a contaminação, né? Porque como o apóstolo Paulo fala aqui, a sabedoria, ela é persuasiva. Deixa eu ver aqui outro sinônimo da palavra persuasiva. Eloquência persuasiva. Deixa eu ver na versão de Darby. Também. Na versão King James fala, a minha pregação não foi com palavras sedutoras. Então é nesse sentido, né? Sedução aos ouvidos. Porque nós também, irmãos, nós temos a nossa velha natureza, né? Nós ainda somos homens naturais ainda, porque ainda não fomos arrebatados. Então, a gente vive na terra, então a gente, quando ouve palavras persuasivas, é muito fácil da gente cair. Então, é por isso que temos que estar vigilantes. E o poder de Deus, como o apóstolo Paulo fala aqui, só para terminar, não é com sabedoria humana,
mas é com a sua sabedoria, é com a sua palavra. Nós experimentamos o poder de Deus em nossas vidas com a sua palavra e não com sabedoria humana de nenhum homem. Seja o quão esperto, o quão inteligente ele seja. Não é a palavra do homem, mas é a de Deus. Amém. Foi bom o irmão Michel tocar nesse ponto, né, do pano de fundo aí da carta de Paulo aos Coríntios, né, e da Assembleia ali, da igreja ali em Coríntios, que é o pano de fundo é que nós temos aí uma Assembleia, né, e para que os irmãos fiquem sabendo, fiquem assim cientes, né, Coríntios era uma região ali do mundo grego, né, vamos dizer assim, e ali a gente tem no pano de fundo ali o que estava acontecendo, quando a gente vê 1, 2, 3, 4, a gente vê que estava havendo ali as dissensões, as facções, as divisões, e que eles chamavam, poderíamos chamar assim, de escolas de pensamento, vamos dizer assim, que tinha muito disso, né, naquela época, lá na Grécia, eles buscavam muito isso, a filosofia e essas coisas todas, e aí gostavam de debater, de discutir, de argumentar, e aí apareciam as escolas de pensamentos. E o que a gente pode entender aí, né, dessa carta ao Coríntios, é que esse tipo esse modo de agir, né, do mundo, ali no caso especificamente do mundo grego, né, com suas filosofias, os seus pensamentos, estava contaminando ali na Assembleia de Coríntios, né? Alguns que estavam trazendo aquele modo de pensar, aquele modo de se estudar as coisas, aquela forma de se agir para a Assembleia, né? Para dentro da Assembleia. E, consequentemente, né? Criando os grupos, né? De irmãos que se reuniam, vamos dizer assim, se reuniam em grupos, fazendo divisões, e cada um dizia que era. Paulo aí usa, a gente vai ver isso aí, né? Paulo usa o nome dele, ele mesmo, Pedro e Apolo, como exemplo, mas eles não estavam fazendo grupo assim, seguindo Paulo, grupo seguindo Pedro, grupo seguindo Apolo, não, eles não estavam fazendo isso. Paulo depois fala que colocou esses nomes e ele mesmo para não expor aqueles que estavam fazendo. Eles estavam fazendo, na verdade, grupo lá, entre eles lá, né? E seguindo o quê? O pensamento daquele determinado grupo. O outro seguia o pensamento daquele outro, outro seguia daquele outro. Então, a gente vê que a coisa do homem natural, na sua carne, agindo na sua carne, e o que é que acontece? Acontece de gerar no meio dos irmãos, no meio da Assembleia, a divisão, né, a heresia e coisas como tirar a primazia e o olhar dos outros irmãos para Cristo e estar olhando para homens, né? E desviando o olhar para homens. E as consequências disso, Paulo fala, por exemplo, no capítulo 3, aí, verso 1, Paulo fala assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Ora, se eles eram tão sábios, tão conhecedores e tudo mais, né? A ponto de formar grupos que tinham seus seguidores e tudo, mas Paulo chama eles de carnais. Aí, ó, não vos pude falar como espirituais. E o que é que a gente está estudando hoje aqui? Né? Que tem aquele homem que é espiritual, e aí que esse homem espiritual, ele entende o que Deus revela, o que Deus ensina, né, o que Deus traz, e tem também um homem, vai ter também um homem natural e também um homem que vai ser aquele homem natural que dá vazão ainda à carne, né? E aí Paulo fala aí, ó, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais. Então, há uma consequência de se ter esses tipos de escolas de pensamento, filosofias de homens, coisas,
né, de nós mesmos, pensamentos nossos mesmos. Falo pensamentos nossos mesmos. A gente vai ver em Coríntios, 1 Coríntios também, um pouquinho mais na frente, do capítulo 5, verso 6, falando disso, né? Desses pensamentos próprios. Ele fala aí, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Sabe o que é jactância, irmãos? Jactância é a opinião própria, né? É aquilo que você traz de seu mesmo para poder estar mostrando para os outros e assim ser motivo de boa aparência, de vaidade, de vanglória, mas a jactância é isso, a opinião própria que leva ou que gera isso, né? A vanglória, o orgulho, o estar se destacando entre os irmãos e tudo mais. E aí Paulo fala aí, ó, não é boa a vossa jactância, né? Porque toda essa jactância, né, no caso de um homem, de agir como um homem natural e na carne ainda por cima, né, não vai entender as coisas de Deus, que Deus não se agrada disso, de divisões, de grupos, de pensamentos próprios, não. A gente tem que estar baseado nos pensamentos que são de Deus, e não nos nossos pensamentos próprios. Por isso que nós temos, por isso que Deus cuidou para que a sua palavra, a palavra dele, chegasse até nós, e nós temos hoje, assim, a palavra de Deus para guiar-nos os nossos pensamentos, para conformar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, conforme está na sua palavra, né? E qual foram as consequências aí dos Coríntios? A gente vê, né, Paulo chamando eles de carnais, depois a gente vai ver mais frente eles sendo permissivos com o pecado moral, né? Então, aquela arrogância toda, aquela empáfia toda de que tem muito conhecimento e tudo, e quando vai ver, né, tá permitindo as coisas imorais, as coisas que não agradam a Deus. A gente vê isso aí no capítulo 5, quando eles tinham um irmão aí em pecado moral e eles não fizeram nada. Então o que é que adiantou esse conhecimento todo natural, né, de escolas de pensamento, isso, aquilo, outro, o que é que adianta? Se na hora de, né, julgar conforme a palavra de Deus ensina, né, e está não permitir que o fermento do pecado, como ele fala aí, né, contamine a massa, ou seja, o corpo ali, né, dos irmãos ali, a assembleia. Aí, nessa hora, eles pegaram e deixaram, permitindo que o pecado moral tivesse ali, no meio e sem julgamento. Então, tem várias consequências dessas escolas de pensamentos, de visões, de grupos, e o homem se basear na sua opinião própria. Aí, no caso, na 1 Coríntios, foi nos deixada essa carta aí, né, para nós aprendermos e entendermos qual é o pensamento de Deus com relação a isso e como a Assembleia deve agir com relação a tudo isso. A gente sabe que a tristeza disso é que mais tarde, depois quando os apóstolos deixaram, né, todos morreram e Paulo, né, também. Aí o que foi que aconteceu? Aí veio os lobos, veio aqueles que se levantaram dentre os irmãos mesmo e querendo ter a primazia, querendo ter um lugar de destaque no meio dos irmãos, se levantaram e a gente viu então, né, a igreja de novo, né, como lá esse começo aí em Coríntios, que mais foi tratado por Paulo, mas de novo do futuro, agora já são os apóstolos, sendo contaminada, né, pelos pensamentos do homem, pela filosofia do homem, do mundo grego romano ali, né, a ciência do mundo grego romano e a igreja sendo contaminada por tudo isso, e aí as coisas do mundo entrando na igreja e logo depois a igreja entrando no mundo. Então, o que aconteceu depois? Paganismo, né, e coisas pagãs sendo normatizadas ou normalizadas dentro da igreja.
né? Quando eu estou falando aqui dentro da igreja, eu estou falando desse testemunho cristão nosso aí, que a gente tem aí, né? E que levou ao quê? Levou também a divisões, né? E aí, várias divisões, denominações e várias igrejas e tudo mais. Então, isso que vem do homem, né? Só leva a esse tipo de situação, que não é da vontade de Deus. A palavra de Deus, o tempo todo, está sempre falando para a gente ter o mesmo pensamento, termos o mesmo sentimento, na unidade do Espírito, sermos, né, unidos, sermos só um corpo. Então, fala muito do sentimento, né, em Romanos. Quer ver? Deixa eu ler só um aqui em Romanos, por exemplo. Romanos capítulo 12, verso 16, fala assim: sede unânimes entre vós, né? Sede unânimes, e ainda fala assim: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos aos humildes, não sejais sábios em vós mesmos, ó, sede unânimes. Aí quando a gente vai, mais um só, viu, irmão? Quando a gente vai lá em Filipenses, capítulo 2, verso 2 também, Filipenses 2, 2, fala assim: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Então, isso tudo aqui, Paulo está falando de quê? Esse sentir aqui, né, ele é mais amplo do que pensar a mesma coisa. Por quê? Porque quando fala do sentir o mesmo, sentindo a mesma coisa, Paulo está querendo que todos tenham, né, aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A gente vai falar mais aí na frente, ó, de sorte, verso 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Né? Que sentimento é esse? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, né? E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Ó, que coisa maravilhosa. Será que nós estamos procurando ter esse mesmo sentimento que teve o Senhor Jesus? Que não foi um sentimento de se exaltar, né? Se colocar acima. E ele é Deus, sendo ele Deus. Né? Pelo contrário, veio, tomou a forma de homem, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz. Então, é esse mesmo sentimento que Paulo pede que nós todos tenhamos o mesmo, esse mesmo sentimento de Cristo. Ou seja, nós tenhamos esse sentimento como o Senhor Jesus teve, né? Tem, né? E nós também tenhamos essa afeição pela pessoa do Senhor Jesus. Ou seja, nós não queremos nos exaltar ou nos gloriar ou exaltar determinado grupo ou exaltar determinada pessoa. Não, é o Senhor Jesus. Ele, né? Ele, assim como o Senhor Jesus, quando veio aqui, a quem ele estava querendo glorificar, exaltar ao Pai, né? Ele fez isso pelo Pai, em obediência ao Pai. Então, a mesma coisa, né? Lembre-se lá em 1 Coríntios 11, a gente vai aprender, ó, Deus Pai é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. A gente está vendo ali uma ordem, né? E, então, o Senhor Jesus fez tudo para glória do Pai, glorificar o Pai, e não por ele mesmo, pensando ali, né? No Pai, em obediência ao Pai. E nós, quem é a nossa cabeça? O Senhor Jesus. Então, façamos tudo para a glória do Senhor Jesus, de Cristo, o Messias, pensando nele, né? E procurando, né, que ele apareça e nós vamos diminuindo e o Senhor Jesus vai, né, aparecendo. Quem falou isso foi até João Batista, né? João Batista falou isso do Senhor Jesus, né? Que ele queria que ele diminuísse e o Senhor Jesus, né, aparecesse, ou crescesse, ou, né, tivesse a preeminência, vamos dizer assim. João Batista falou isso. Para você perceber o sentimento, né, daquele que entendia que aquela pessoa, o Senhor Jesus Cristo, é o Messias, o Salvador, o Deus verdadeiro, criador de todas as coisas. Então, se nós todos, né, tivermos esse mesmo sentimento, esse mesmo entendimento, a gente não vai procurar, a gente vai perceber que não temos em nós nada para estar,
mostrando, ou se vangloriando, ou colocando diante do outro irmão como se fosse mais importante do que o outro irmão. Não tem nada, irmãos. Nada, nada, nada. Então, o tempo todo as epístolas sempre ensinam isso, tenhamos esse mesmo sentimento, e aí, quando fala isso, como eu disse, abrange, né, mais do que só o sentimento, abrange também os pensamentos, ou seja, os nossos pensamentos têm que ser também um, ou seja, a glória do Senhor Jesus Cristo, né? O senhorio dele sobre nós, e nós, assim, obedientes a ele, né? Obedientes a ele, ao Senhor Jesus. Então, é isso aí, só isso que eu queria colocar aí. O irmão José Newton. Ah, deve ter colocado a pergunta lá em cima, né? Não? O irmão Márcio. Boa noite, irmãos. Eu queria comentar ainda um pouco referente à Assembleia de Coríntios, né? Além de tudo aquilo que os irmãos comentaram agora na reunião, é uma coisa que faltava bastante, né, na Assembleia de Coríntios, era amor, né? O fruto do Espírito. Paulo fala em 1 Coríntios que eles eram tão enriquecidos que não faltava um dom naquela Assembleia. Depois, o apóstolo usa um capítulo, o capítulo 12, para falar dos dons espirituais que eram para ser usados para a edificação. E o apóstolo, ele usa também o capítulo 13 para falar do amor, né? Ele fala o capítulo 12 sobre dons, e o capítulo 13 ele fala sobre o amor que o Coríntios não tinha, que aquela assembleia, né, de Coríntios não tinha amor. Ele até fala que ele podia falar a língua dos anjos, obrigado, primeiro capítulo aqui, né, versículo, ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse caridade, o amor, seria como um metal que soa, como um sino que tine. Ou seja, ele detalha muito, fala muito sobre amor nesse capítulo, mas antes ele estava falando sobre os dons. Então, a Assembleia de Coríntios tinha dons, todos os dons, não faltava um, mas não usava para edificação e também faltava amor para eles, né? Então, eles eram vaidosos, né? Com aquilo que Deus, que o Espírito deu a eles, os dons espirituais. Mas algo que faltava naquela Assembleia de Coríntios também, além de tudo que os irmãos relataram, era amor, que é uma característica muito importante para um cristão, para um crente, é amor. O Senhor Jesus, eu não lembro o livro, que ele falou que os discípulos seriam conhecidos pelo amor que tivesse um pelos outros, né? E Deus é amor. Deus é amor. Então, além de tudo que os irmãos falou, como eu já disse, o que faltava naquela assembleia era amor. E os irmãos tinham amor próprio, mas não tinha amor para com os outros, não tinha amor ao próximo. Eles tinham amor próprio, né? Só o amor próprio. E o amor próprio gera vaidade no conhecimento, em cultura, em tudo nessa vida. E essa falta, né, dessa característica do amor é muito importante para a vida do cristão, para nossas vidas, porque aí a gente vai começar a usar aquilo que Deus nos deu e sempre nos dá com amor. Até aqui.
O irmão Márcio falou aí sobre a questão do amor, e o irmão Michel colocou aí, né? João 13:35, nisto todos conhecerão que são meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Eu queria que colocasse aí também, Michel, 1 João 5, verso 2, porque às vezes a gente fala de amor, né? E a gente muitas vezes é influenciado pelos ensinamentos do mundo, né? Da televisão, da mídia, daquela coisa romântica, aquela coisa toda. E fala muito do amor como uma coisa muito, meio etérea, meio assim, muito abstrata. Quando a palavra de Deus nos ensina, né, que o amor é uma coisa concreta, né? E aí no capítulo 5 de 1 João, verso 2, fala assim: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Né? Então, nesse capítulo todo aí, 5, a gente vai ver aí João falando disso, né? Da questão do amor do Pai, do nosso... E se a gente ama a Deus, a gente vai guardar os seus mandamentos, a sua palavra, e ser obedientes. Então, meu irmão, é uma coisa bem concreta e prática. Às vezes a gente fica sendo influenciado pelo amor romântico, o amor da televisão, o amor que o mundo ensina, quando, na verdade, amor é uma coisa prática, né? É uma coisa que a gente... Como como a esposa demonstra amor ao seu marido? É dando beijinho, acariciando, aquela coisa toda, né? Tal. Não. É sendo submissa ao marido, obediente como a palavra de Deus fala lá. Assim ela demonstra amor. Assim o marido dela vai saber que ela ama. Né? Quando ela é obediente, submissa ao marido, como a Bíblia ensina. Como o homem, o varão, demonstra amor a Jesus Cristo, que é o cabeça dele. Como? Sendo obediente aos mandamentos do Senhor. Eu só posso demonstrar amor a Deus assim, né? Vai ser só com palavras? Eu te amo, e com louvores, e isso, aquilo, outro. E na prática, na hora da prática, não é obediente ao Senhor Jesus? Ao que Ele manda na sua palavra? Então, né? A gente tem que estar atento a isso, irmãos. Né? A gente, né, demonstra o nosso amor, né, sendo obedientes àquilo que Deus nos manda fazer. Sendo, assim, obedientes e procurando agradar a Deus, né, fazendo aquilo que Ele tem proposto para nós. É isso que João fala aí na carta de João, e a gente vai ver, né, em outras partes da palavra de Deus. Então, a gente está atento a isso, viu? Pense bem, julgue, né? Não sejamos influenciados pelos ensinamentos do mundo, mas sim no que a palavra de Deus nos ensina. O irmão Michel colocou aí também, né? Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E aí a gente está sempre falando dessas coisas, dessa questão prática, né? De colocar em prática aquilo que Deus está mandando, né? Aquilo que Deus está ordenando para nós. Eu penso sempre assim, o Senhor Jesus falou ele contou, né, a gente chama de parábola, mas a história assim, para os fariseus sobre a questão de dois filhos, né, e ele fala assim, o pai chegou para um filho, pediu ao filho para ir no campo fazer determinada tarefa, e esse filho pegou e falou assim, tá bom pai, eu vou, e depois o filho não foi, né, ele disse que ia e não foi. E aí depois chegou para um outro filho e falou, filho, vá tal no campo, faça determinada tarefa. O filho falou assim, não vou não. Né? Disse que não ia. Mas depois pensou, refletiu e fez a tarefa. Aí o Senhor Jesus pergunta, não sei se é os fariseus, ou quem estava ouvindo ali, pergunta, quem foi
né, obediente ao Senhor, ao Pai? Quem foi? Foi o que disse sim, né, de primeira e não fez? Ou foi o que disse não, mas depois refletiu, pensou e foi lá e fez o que o Pai falou? Quem foi obediente? Aí eu vou dizer assim, irmão, quem amou o Pai ali? Porque eu como filho, né, eu estando debaixo da, da autoridade de meu pai, eu como filho, eu vou demonstrar o meu amor pelo meu pai quando eu sou obediente a ele, como a palavra de Deus ordena que o filho seja obediente. Então, eu pergunto ali, né, quem amou ali aquele pai? Foi o primeiro filho que disse sim, que ia fazer e não fez? Ou foi o segundo, que disse não, mas depois refletiu, né, e foi lá e fez conforme o pai ordenou? Então, isso é o amor, né? O amor está conectado com isso, né? Então, não adianta eu chegar e dizer, eu amo a Deus, eu amo o Senhor Jesus. E quando a gente lê na sua palavra as suas ordens, os seus mandamentos, como nós devemos viver, como nós devemos agir, a gente não age, a gente não faz. O que adianta falar da boca para fora? Te amo, eu amo a Deus e tal, e não segue o que a palavra de Deus está mandando, o que Ele está ordenando para nós. Né? Então, é uma coisa para a gente refletir. Deus vai ver o nosso amor, né, pela nossa prática, nossa forma de agir em obediência a Ele, né? Porque Ele é Deus, criador de todas as coisas. O Senhor Jesus é o cabeça da Assembleia, o cabeça do homem. E aí vai. Então, é uma coisa que nós devemos sempre estar refletindo, meus irmãos, porque o amor sempre vai estar refletindo em coisas práticas e não em coisas etéreas, abstratas, romantizadas pelo mundo. Não. Na palavra de Deus, o amor, ele é prático, né? Ele é prático. Só isso aí, irmãos. Bem, irmãos, assim, eu não sei se, da forma que eu falei, eu não tive a intenção de falar sobre a questão de amor, essa questão do amor do mundo, mas foi a mesma questão, assim, do amor de Deus, né? E possamos, então, aprender mais, né? Conforme o Wesley falou, né? O amor do mundo, né? Esse amor romantizado, como o mundo fala, é o amor de Deus, né? De estar praticando a palavra, a vontade do Senhor. O Senhor nos conhece, né? O Senhor conhece a mim, conhece a todos, conhece o amor verdadeiro de cada crente, de cada cristão. E o Senhor conhece tudo, conhece a todos e conhece os seus. Mas esse amor é que nós devemos seguir e andar, segundo o que o irmão West falou aí. Irmãos, eu também lembrei, também lá em 1 João 4, quando ele está falando do amor, né? Ele coloca uma base aqui para nós. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. E a gente viu também lá em Filipenses 2, né, que o irmão Wesley leu, que o nosso maior exemplo de amor foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a nossa base de amor e ele nos provou o amor, né? Primeiro com a grandiosa obra que ele fez, né? De morrer em nosso lugar, de levar os nossos pecados, sendo nós inimigos de Deus, né? E ele fez tudo isso em amor. E nós vemos esse maior exemplo, e quando olhamos para ele, é daí que devemos também, né, nos afeiçoar no Senhor Jesus, para que a nossa vida ela tenha e carregue essas características que Cristo teve. Eu citei da obra, mas também quando nós lemos o Evangelho, nós vemos o amor praticado em todo o Evangelho, porque o Senhor veio em humilhação. Ele não se tratava, ele não discursava como sendo alguém superior aos outros, né? Ele se humilhava. Né? Ele foi caluniado e não abriu a boca, como fala lá em Isaías 53. Isso é amor. É você olhar seus inimigos te maltratando
e você, antes de morrer, pedir para o Pai perdoar, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Foi o que o Senhor Jesus disse. Então, o amor que você se prejudica para exaltar o outro, esse é o tipo de amor que nós devemos ver que o Senhor Jesus teve e que ele é, né? Como o irmão disse aí, Deus é amor. Então, infelizmente, foi isso que estava acontecendo na Assembleia em Corinto. Eles não estavam prosseguindo em amor, eles estavam inchados de soberba, de ego, de um querendo ser ou mostrar-se mais inteligente do que o outro. E aí o que acontecia? Eles eram meninos em Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Eles estavam... pode perceber que quando o apóstolo Paulo começa a epístola, ele já começa para que eles não criem divisões, né? Já começa dando um monte de alerta. Diferente das outras epístolas, na de Efésios, por exemplo, o apóstolo Paulo, já no começo da epístola, ele já começa a falar coisas do alto. Né? Deixa eu ver aqui, só um exemplo para os irmãos, no início aqui de Efésios 1. Já começa assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou, né? E aí vai, para o louvor e glória da sua graça. Esse começo da epístola nos coloca lá sentados nos lugares celestiais já, que é o nosso lugar, onde nós já estamos em Cristo. Mas na epístola de Corinto, não. Infelizmente, é claro que a gente sabe que pela soberania de Deus, Deus permitiu que isso acontecesse, para que Paulo, né, fizesse essas epístolas e fosse um ensinamento para nós, para que nós estejamos atentos a esses problemas, né? Mas levando a responsabilidade, porque tem isso também, então não dá para misturar as duas coisas, né, cada um no seu canto, mas na responsabilidade dos coríntios, né, por causa do modo deles de viverem em assembleia, de partido, de um irmão acusando ao outro, né, que é um assunto que o apóstolo Paulo trata também, julgando, querendo um ser maior do que o outro, não crescendo juntos em amor, em unidade, que é a forma como Deus deseja que os seus fiquem e vivam, né? Aconteceu que eles estavam regredindo. O apóstolo Paulo tinha tanta coisa, poderia falar de tantas coisas do alto para aquela assembleia, mas ele teve que ficar pegando no pé para resolver coisas que podem se dizer coisas mínimas. Porque se ele estivesse vivendo em amor coletivamente, esses problemas não iam estar acontecendo. A gente vê lá nas características lá que até o irmão Mota, né, citou, de 1 Coríntios 13, do poema Perdão, eu falo poesia porque eu vejo como estilo de poesia. Quando fala do amor, né, fala: o amor é sofredor, é benigno, né, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Olha aí. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. E aí, então, prossegue, né? Mas o foco aqui do que é o amor, que a gente tiver essas características aqui, a gente lembra logo do Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus, em amor aqui na terra, ele sofreu, foi benigno, né? Não teve inveja, não tratou com leviandade ninguém, nem sequer seus próprios inimigos, não se ensoberbeceu, porque a todo momento, como o irmão Wesley disse, ele dava glória ao Pai, ele dizia que estava ali para fazer as obras do Pai, e em nenhum momento o Senhor se colocou como o autor daquilo que ele fazia, né? Ele veio como servo e assim foi. Não se portou com indecência, não buscou seus próprios interesses, mas dos outros. Não se irritou, não suspeitou mal. Né? Então, assim, irmãos, o amor, ele traz essas características práticas que os coríntios estavam tendo. Eles não estavam vivendo na prática do amor, infelizmente.
E tem aqui no capítulo 3, quando eu tinha lido aqui, que fala assim, um de Apolo, né? Deixa eu ver onde é que diz. Quando fala de Cristo, um momentinho. Tem um versículo que fala assim, um fala que é de um, de outro e outro de Cristo, não é isso? Mas eu não sei se é no capítulo 3 ou no 1. Aqui, é no capítulo 1, verso 12. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Agora, olha só, quando o apóstolo Paulo fala aqui, e eu de Cristo, não dá a entender que esses na Assembleia que estavam falando que eram de Cristo, é porque era o lado certo. Porque, irmãos, esses que estavam dizendo que era de Cristo, eles estavam também incitando a divisão dentro da própria Assembleia, dando a entender de que aqueles que não estavam naquele partido que era de Cristo, os outros não eram. Então, muitas vezes, irmãos, podem ter situações em que uma pessoa ela pode estar falando coisas da palavra, falando até coisas que envolvem a sã doutrina e a verdade, mas incitando a divisão. Não está tratando em amor. Não está tratando os irmãos como superiores a ele mesmo. Ele está utilizando disso para se ensoberbecer e se achar o maioral. Então, isso é muito perigoso. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui nesse versículo que tinha aqueles que falavam que era de Cristo, ele não fala isso como se fosse certo ou como algo orgulhoso. Né? Isso é algo vergonhoso, na verdade. Por isso que ele fala no verso 13, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Né? Então, temos que pensar o tempo todo, irmãos, que nós, vivendo em amor, crescemos no conhecimento da graça, sabendo que o único que pode e que deve ser louvado é o nosso Pai, nosso Deus Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele é, e somente Ele. A partir do momento em que, num discurso, você percebe que está sendo gloriado o irmão, ou um gloriando o outro, ou a ele mesmo, toma cuidado, né? Ainda mais quando se traz ideias do mundo, misturando a doutrina, a sã doutrina com palavras persuasivas, toma cuidado. Porque quando se vive pela carne e não pelo espírito, e quando mistura essas duas coisas, não há avanço espiritual, não há avanço do conhecimento, há regresso. A pessoa vai estar dando passos para trás. E até voltar onde estava para seguir adiante, demora. Né? Demora. Porque a nossa carne, infelizmente, ele é o nosso inimigo. Né? A nossa carne é o nosso inimigo e devemos estar vivendo, inclusive, né, como estando morto para a carne. E somente andando no Espírito, porque é somente pelo Espírito que Deus nos revela a sua sabedoria. Como a gente disse no início da reunião. É somente pelo Espírito de Deus e não pela nossa inteligência, não pela nossa sabedoria humana. Nisso, inclusive, em uma assembleia reunida, né, na reunião dos santos, a sabedoria humana e tudo isso que envolve a carnalidade deixa de lado. O que importa é a sabedoria de Deus, porque ela é o poder de Deus, como o apóstolo fala, né? Amém. Irmãos, não tendo mais nenhum comentário ou dúvidas, a gente pode finalizar por aqui. E se o senhor permitir, a gente continua o assunto na próxima segunda. Irmão Michel, você podia fazer só o resumo do que a gente leu hoje aí? Claro, peraí. No caso, ler de novo o texto? Não, usar sua sapiência aí para fazer um resumozinho. Ai.
Então, irmãos, hoje nós vimos os dois termos, o homem natural e o homem espiritual. Nós vimos aqui uma apresentação rápida dos dois, né? Homem natural, citando o versículo. E aí, depois, nós vemos mais a fundo sobre o homem natural. Falando que o homem natural, né, concernente às coisas de Deus, ele não pode ver, não pode entrar, não pode receber, não pode vir, não pode saber, não pode ouvir, não pode agradar a Deus. Por isso que lá em Romanos 3 fala que não há um justo, não há ninguém que agrade a Deus. Quando o apóstolo fala isso, ele está dizendo do homem natural. Porque o homem natural não agrada a Deus, inclusive ele não quer agradar a Deus, ele não quer buscar a Deus. É necessário a intervenção do Espírito Santo para que seja comunicado vida na pessoa, para que ela possa, sim, agora, com um novo nascimento, ter um relacionamento com Deus. Mas até lá, sem a intervenção do Espírito, ele nem sequer queria estar sabendo nada de Deus, né? E é isso que o Senhor Jesus fala, inclusive, lá em João, dizendo que o Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo aqui na Terra, seria de fazer os homens se arrependerem de seus pecados. Aqueles a que o Espírito ia, claro. Vai. Então, aqui há um resumo de tudo isso aqui do homem natural. E também falando da sabedoria humana, né? Que é a questão do olho, do ouvido e do coração. Ou seja, da observação, da tradição, do ouvir e do coração, os instintos do coração. Isso envolve a sabedoria humana, irmãos. E não é através dessas coisas que a gente busca a sabedoria de Deus, mas é em sua palavra, na palavra de Deus que está a sabedoria dele. Não é no nosso instinto natural de sabedoria aqui na Terra. Isso me lembrou até o livro de Jó. Os 3 amigos de Jó, quando iam aconselhar Jó sobre Deus, eles erraram em muita coisa. Tanto é que no final, Deus repreendeu esses três amigos, né, dizendo que estavam errados naquilo ali. Porque um amigo de Jó era assim, ó, ele falava de acordo com a observação que ele tinha da vida, né, do olho. O outro tinha a tradição. Meus antepassados diziam, né, o ouvido. E o outro era pelo que ele achava, os instintos do coração. Eu acho que você está assim porque Deus é assim, assim, assado. Isso que é o perigo, né? Se a gente for seguir as dicas do nosso coração, a gente está ferrado. Então, irmãos, o resumo é isso. É esse ponto. Aí, na próxima reunião, a gente vai entrar mais a fundo na questão do homem espiritual. O irmão Endi, alguma pergunta, irmão? Olá. Sim, eu queria perguntar, vocês acreditam que o academicismo, em que eu particularmente fui criado muito no incentivo ao estudo, se a gente olhar, por exemplo, o Enem é uma competição ferrenha, né, um tentando se sobressair ao outro, é um próprio sistema, né, e eu creio que a gente tem herdado um pouco isso da tradição grega, esse academicismo. Você acha que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, né? Mas que esse incentivo a querer se sobressair sobre os outros acaba inflamando a nossa natureza, que já é caída, já é vaidade, já é destrutiva, e acaba, às vezes, no meu caso, quando eu vou falar de Deus, vou falar de quem Deus me colocando numa posição que deveria ser mais humilde, né? Busco isso, acaba deturpando um pouco a verdade das Escrituras, né? Eu gostaria de saber se você acha que tá alguma relação nisso. Não sei se eu fui claro. Deu para entender a pergunta assim, irmão? Irmão Wesley, deseja responder, irmão? Assim, realmente, a influência da questão do mundo, né? A gente sempre vai
como o irmão falou aí, né? O mundo jaz no maligno. E a gente sempre vai perceber nas coisas que o mundo faz e como ele procede, e como se organiza, sempre é para afastar o homem de Deus. E sempre é longe daquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, como o irmão mesmo falou aí, né? Quando eles incentivam essa competição, essa coisa de estar em primeiro e destaca uma pessoa que se conseguiu alcançar aquela coisa. Tudo isso incita o que no homem? A carne do homem, a vaidade, o orgulho, né? Coisas que a palavra de Deus, como a gente viu aqui, abomina e diz que nós não devemos estar agindo dessa forma. Mas, no mundo, a gente vai ver o tempo todo as pessoas sendo incentivadas a isso. Seja em coisas até que a gente pensa assim, que, não, isso aí não tem nada a ver, não. Quando você vai ver lá no fundo, tem a ver sim, vai estar influenciando, né, a pessoa a estar buscando destaque, buscando é, ser superior ao outro, ter mais coisa do que o outro e tantas outras coisas, né, que a gente sabe que são coisas só carnais e mundanas e que a palavra de Deus não ensina. Então, o que eu vejo é isso realmente. Sempre vai ter essa influência do mundo procurando fazer tudo ao contrário daquilo que a palavra ensina. Então, se a gente se deixar influenciar pelas coisas do mundo, não vai praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Em 1 João, né? 1 João, voltando, a gente falou de 1 João, vamos ler de novo aqui. 1 João, capítulo 2, verso 15, 16 e 17, fala assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, né, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, ou a sua cobiça, os seus desejos, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a gente vê aí uma das cobiças é a soberba da vida. E o tempo todo o mundo está querendo nos ensinar a ter essa soberba aí, né? Da vida aí. Então, eu acho que realmente tem uma relação, sim, nisso aí que o irmão está falando, e que a gente deve estar atento, julgando, para não deixar que essa influência do mundo nos condicione, molde os nossos pensamentos, molde a nossa cabeça, o nosso agir, tá? E a gente comece a agir conforme o mundo ensina, né? Então, a gente tem que estar julgando. Aí, como é que a gente julga isso? Pela palavra de Deus, né? Lendo a palavra, estudando, conhecendo a vontade de Deus, né? É essa palavra que é a água que lava, né, os nossos pés nessa caminhada aqui nesse mundo. Então vai tirando essa poeira que vai grudando nos nossos pés, que é isso aí, essas influências aí do mundo, né, que querem é, nos, nos afastar de Deus e tira o nosso olhar da pessoa do Senhor Jesus. Só isso. Complemente aí, Michel. Eu lembrei, sabe o que eu lembrei, irmão? Quando o irmão estava falando aí, eu lembrei de Apolo, lá no livro de Atos. Ele era um pregador, né? Saía pregando, só que ele não sabia, né, da vida do Senhor Jesus, da sua ressurreição e do novo sistema de coisas, né, que foi a igreja. Aí, deixa eu ver aqui, eu acho que é verso 18. Deixa eu ver onde é que tá. Algum irmão lembra onde é que tá?
Atos 18, 24, deixa eu ver. Aqui, achei. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ou seja, ele não estava sabendo do batismo cristão, né, que se tinha iniciado. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Então, aqui, dá para perceber assim, um irmão que ele tinha esse dom de falar, né, da palavra de Deus, de sair pregando, só que ele não estava falando corretamente, não estava atualizado, vamos dizer assim, não atualizou o aplicativo, porque já estava na igreja, né, ele não sabia disso. E aí Priscila e Áquila, vendo ele, né, vendo que eles tinham esse desejo de conhecer mais profundamente sobre Deus, chamou esse homem e ensinou a ele. E provavelmente ensinou na casa de Priscila e Áquila, né? Então, é uma questão assim que eu vejo de ensino que não tem nenhuma relação com questão de faculdade, fazer faculdade para aprender a palavra de Deus, né? Eu vejo isso como se fosse para você aprender tecnicamente. Só que a gente viu aqui, irmãos, que o aprender da palavra de Deus é aprender espiritualmente. É aprender em comunhão com o pai e com o filho. É aprender em submissão. Se eu quero aprender com algum outro fundamento, eu vou entrar na faculdade para ter um diploma de tal cargo, para que eu possa entrar num sistema e ter tal cargo. Eu vou estar com outro fim. E provavelmente, quando eu for estudar, eu posso até aprender todas as epístolas, eu posso aprender os termos que tem na Bíblia e tal, posso entender os fatos ali, só que eu vou estar estudando isso intelectualmente. Mas Deus, não é o desejo de Deus da gente aprender de uma maneira intelectual, é da gente aprender, colocar em nossos corações e transformar as nossas vidas. E para isso, pode ser que fazendo uma faculdade com algum outro interesse, o Espírito Santo possa me tocar? Pode, mas não é a vontade de Deus, porque nas epístolas de Paulo, né, e dos outros aqui do Novo Testamento, que são instruções para aqueles que pertencem à igreja, né, os membros do corpo de Cristo, não há nenhuma orientação para se entrar em qualquer tipo de academia para poder ter alguma coisa. Tudo nós já recebemos de Cristo. Tudo é nosso. Olha aí que interessante, irmão. Lembrei desse versículo agora. Onde é que está isso? Isso é em Corinto também. 1 Coríntios 3, 21. Porque ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Nós em Cristo, irmãos, nós já temos tudo. Então, o que é que está faltando que Cristo não me deu, que uma academia vai me dar? Aí... Michel, Opa! eu posso fazer só mais um comentário que acho que é muito pertinente, que tem muito a ver com o que você está falando. Sim. É que eu fiz essa pergunta porque eu amo estudar a Bíblia, né? É uma grande paixão e eu creio que seja uma vocação também do Senhor, um chamado para a minha vida. E eu tenho muitos livros, o que eu tenho, o que eu posso investir, eu sempre invisto em conhecimento bíblico. Eu pensei já em fazer teologia, mas... E por isso eu perguntei do academicismo, porque eu creio que essa questão do conhecimento, não a sabedoria de Deus, mas a sabedoria humana, ela já inflamou bastante assim o ensino teológico nos dias de hoje. Eu creio que seja um mal
desse século e creio que a palavra de Deus está se cumprindo. E por isso eu fiz essa pergunta, porque eu passo muito por esses conflitos, do tipo, estudar, mas não sei até que ponto isso pode me deixar, sabe, um servo vaidoso. Eu tenho medo, eu tenho receio de que o excesso de conhecimento acabe me desviando da humildade cristã, sabe? É exatamente isso que eu queria falar. Certo. Beleza. Irmãos, então é isso. Então eu creio que a gente já pode estar finalizando. Irmão José Newton. Vamos lá. Rapidinho, irmãos. Essa não vai demorar, não. Sim, irmão José Nilton, é justamente isso. Nas coisas concernentes a Deus, é somente a sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus está revelada na sua palavra. Qualquer coisa fora da palavra de Deus é sabedoria humana. Então, creio que tudo isso já vai responder todos esses pontos aí que o irmão trouxe. Certo, irmãos? A gente, então, pode finalizar por aqui. Muito obrigado à presença de todos, viu? Então, que a gente possa continuar seguindo, né, no poder de Deus através de sua sabedoria e não misturar as coisas. Irmão Wesley, pode fazer a oração de graça, irmãos, por favor? Sim, vamos orar. Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Pai, por esses momentos que tivemos, onde pudemos ler a palavra e meditar nela. Obrigado, Deus, pelo Teu amor, a Tua graça, o Teu cuidado conosco, Pai. Tu tem sido tão bondoso, não tem deixado faltar nada para nós, e mesmo nas aflições e nas dificuldades que encaramos e temos em frente a nós aí neste mundo, Tu, ó Pai, tem estado ao nosso lado, nos sustentando e nos firmando naquilo que é a Tua verdade, ó Deus e Pai. E nós agradecemos a Ti por isso. Agradecemos por esse momento que Tu, ó Deus, nos proporcionou, né? E assim, ó Pai, Te adoramos e louvamos por Teu grande amor e graça. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos a Ti, Pai. Amém. Amém, Boa irmãos. noite a todos. Tchau, tchau. Amém. Amém. Boa noite. Amém. Boa noite. Amém. Boa